Ei, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Esse canal é o canal Gratidão e Graça. Muito obrigada se você está sempre aqui conosco. Seja bem-vindo se essa é a sua primeira vez. Hoje a gente está num cenário diferente. A gente costuma gravar, num cenário com flores artificiais, mas bem bonitinho. Mas hoje a gente tem um ambiente natural. Olha essa vista. Esse lugar se chama Innsbruck, fica na Áustria. E aqui tem várias rochas com colinas, muita neve. E a gente quer compartilhar um pouco desse momento com vocês. E vem bem no momento propício, porque a mensagem de hoje também fala de rocha. Qual a parte da Bíblia que fala de rocha que a gente sempre lembra? Edificar a minha casa sobre a rocha. Quem nunca ouviu, né? Se você nunca ouviu, vai aprender um pouquinho sobre isso junto com a gente, que nós também estamos aprendendo. E se você já escutou, já tem um conhecimento sobre isso, venha conosco falar sobre essa passagem, que ela traz mais coisas do que a gente imagina. Começando a falar de edificar minha casa sobre a rocha, a gente vai pegar aqui uma passagem que fica em Mateus 7, 24 ao 27, que fala assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém. Aqui é importante a gente até fazer um parêntese, né? Jesus, ele estava no final do Sermão da Montanha. Para quem não sabe, o Sermão da Montanha é o sermão principal de Jesus, onde ele preparou para trazer os maiores ensinamentos dele para os seus discípulos e para outras pessoas que estavam ali naquele momento. Então, aqui no final, ele estava dizendo: quem ouve as minhas palavras, né, e as pratica é como um homem prudente. E quem não ouve e não pratica é como um homem insensato. E qual foi a comparação que ele fez aqui? Uma casa. Mas aqui é interessante a gente falar que ele fala assim: um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. Mas o material, ele não citou que eram materiais diferentes. E aqui a casa é a nossa vida, é a nossa família, nosso trabalho, ou seja, tudo que envolve a nossa rotina como ser humano aqui na Terra. E aí, quando ele fala de firmado na rocha, é firmado naquilo que ele está ensinando. E quem não faz baseado na rocha, ou seja, sobre a areia, é aquele homem que não tem Deus no coração, não tem Jesus no coração. Então você vê, se o material é o mesmo, a mesma dificuldade que eu vou ter, você vai ter, todo mundo vai ter. Problema no trabalho, possível problema financeiro, problema na família, problema com saúde. Mas a grande diferença, né, da casa, como essa casa reage que é dentro de nós, é: eu tenho um firmamento em Cristo. Se eu tenho um firmamento em Cristo, eu sei que eu não estou sozinho. Ele está comigo, ele está me ajudando. E aí, eu acho que a gente até pode fazer alguns outros vídeos ligados, né, tipo uma série, para trazer um pouco. A gente sempre fala assim: a rocha é Cristo, a rocha é Cristo. Mas o que significa estar firmado na rocha que é Cristo? É falar sobre os ensinamentos que ele trouxe para a gente. E grande parte desses ensinamentos estão no Sermão do Monte, onde ele fala, por exemplo, para a gente não julgar os outros, para a gente amar os nossos inimigos. Inclusive ele fala: devemos orar pelos nossos inimigos. Quem aqui ora pelo seu inimigo? Então, ele traz uma série de ensinamentos, que a gente não deve, né, fazer doação ou dar esmola e todo mundo ficar sabendo que você está doando. Né? Ele orienta para o jejum, orienta para a nossa oração. Então, tem algumas coisas que a gente pode trazer também em outros vídeos. Mas hoje a gente quer trazer focado para que a gente possa entender que, praticando as coisas que ele ensina, a nossa casa está firme na rocha. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, ou seja, não importa o que vier, estamos com ele e com ele sobreviveremos. Por quê? Porque casa firmada na rocha, a gente não está falando só do que a gente passa aqui, a gente está firmado porque a gente sabe que ele está no nosso coração e ele prometeu para a gente a vida eterna.
Aquele que firma a sua casa sobre a areia, ele está firmado sobre o quê? Sobre algo que pode se movimentar para lá, se movimentar para cá, a chuva vem, o vento vem, que vai cair? Cai. E aí o cair não é nem só aqui na terra, é cair de você não herdar também a vida eterna. Então uma coisa também que a gente tem que estar muito ligado para poder entender exatamente que esse ensinamento que Jesus está trazendo através dessa parábola é muito maior do que a simples edificação de uma casa sobre a rocha ou sobre a areia. E quando você vê a passagem do Sermão da Montanha, e aí Jesus fazendo menção da casa sobre a rocha, justamente de fazer aquilo que ele falou no sermão, então é claro, nós temos que saber o que foi falado no Sermão da Montanha. E é essa a proposta. Nos próximos vídeos a Você gente topa. Quero aprender também. Quero aprender, prazer. nós vamos aprender juntos, nós sempre aprendemos juntos. E esses vídeos parece que é só pro lado de lá, mas vem muito para cá também. E eu quero aprender. Porque são vários pontos que Cristo toca, né? Ali no Sermão da Montanha, né? E vamos então desfrutar de cada tópico, falar um pouco deles, e para poder a gente aprender como é, na verdade, ter a casa firmada sobre a rocha. E também quero só finalizar deixando também um viés de esperança para a tua vida. Porque às vezes a tua casa, ela tá caindo um pedacinho ou outro, mas não significa que você tem que botar sua casa abaixo, não. Esses fundamentos que Cristo ensina no sermão vão vão dar a base, a sustentação para aquelas áreas que precisam. Então, um problema familiar, às vezes um casamento, e aí você pensa assim, eu tenho que derrubar minha casa e fazer de novo. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não. E aí, como constrói uma casa, né? Às vezes uma casa antiga. Aí Sim, como é que sim. você que entende mais de construção? Como é que é isso? Eu me lembro que quando a gente era criança, meu pai comprou uma casa bem antiga que era só de telha, não tinha laje. E aí um dia ele estava falando, vamos ter que derrubar tudo aqui. E ele chamou um amigo que é engenheiro e foi até lá, e o engenheiro foi olhar a casa e falou assim, não, você não precisa quebrar tudo não. Ou seja, a casa não estava firmada na rocha, vamos dizer assim, né, para ter uma sustentação maior. Ela estava firmada, ela estava sem fundação. E ele falou, não, você não precisa. Eu vou te indicar alguns pontos específicos aqui na parede, você vai quebrar, cavar e fazer uma fundação firme ali. Então, ali veio esse ensinamento também de que eu não preciso derrubar tudo. Eu posso partir da onde eu estou. Então, mesmo para aquele que talvez tenha firmado a casa dele, ou seja, a família, a vida financeira, o trabalho, e ele hoje olha e fala assim, eu acho que eu firmei sobre algo que sobre areia, que não é tão firme. Embaixo da areia tem rocha. Só que dá um pouco mais de trabalho, você tem que cavar. Então, para quem está disposto a colocar Jesus no coração, ele diz, vamos lá, vamos cavar junto, chegar até a rocha, através dos ensinamentos dele, e ali você está sustentação para a parede que você já tem. Né? Levantar as colunas sólidas para poder segurar. Com certeza. E aí aquela casa antiga, ela pode ser até um prédio. Com boas colunas, ela pode sustentar outras e outras edificações, não é verdade? Com certeza. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Obrigado.